dentro das normas possíveis, mas eu, particularmente, né, enquanto médico, não fiquei muito satisfeito com a... Mas cresceu uma Escherichia coli, ele estava sendo conduzido por um colega, foi tratado, coincidentemente ou não, aquela situação evoluiu bem, né, e nunca mais teve essa questão. Teve um período também, por volta lá dos seus 7, 8, até uns 12 anos, alguns episódios de amidalite, otites médias agudas, até porque na época praticava muita natação, e sinusites, hora volta e meia, até ainda na fase agora de adulto. E fez tratamento com vacinas para essa asma também, com antígenos inaláveis. Sinus, any one particular side? Or Sinusite, sinusite em ambos os lados ou um lado específico? Maxillary. Que lado? Lateral, bilateral? Qual lado? Nunca foi radiografado. I was never X-rayed, but I was... Okay. And any fractures E or qualquer broken fratura, or any major osso, injuries in the body? fratura exposta, alguma outra lesão séria? Quando eu jogava basquete, eu quebrei o dedo Right hand. da mão direita. Any other injuries on Qualquer outra lesão ou any one side of the fratura body? em algum determinado lado do corpo? Okay. I think that should be enough. Eu acho que esse histórico, essa tomada It de can casa go deve ser on and on, suficiente. so- A gente pode continuar, né? Você sabe como é que é. Last Pode ir o dia question. inteiro. Última pergunta. I'd just like your reports. Eu gostaria Maybe de a Xerox copy of it or something. uma cópia xerox, né, dos testes. Maybe they can make a Xerox of his reports. Talvez A cópia of his reports. alguém pode providenciar uma cópia xerox para mim, tá? Yeah. Flávio, eu gostaria de saber de você. Se eu entendi bem, a depressão começou em 1998 e algum tempo antes, assim, uns 3 meses, um ano, aconteceu alguma coisa com você que lhe deixou triste, chateado? Alguma coisa que mexeu com você? Olha, daquela época, o que estava mais assim duradouro foram os problemas que eu estava tendo com a minha namorada de relacionamento, né, que a gente estava brigando, essas coisas todas, né, mas anterior assim, não, né. Quando eu vim para o Rio, me separei dos meus pais, né, que nós morávamos juntos em Mato Grosso do Sul, né, e eu vim sozinho para o Rio, né. Eu sentia a falta deles, né? Fiquei triste por um tempo, mas nada demais. Eu consegui tolerar bem e fazer as coisas direitinho. Thank you very much, Muito Flávio. obrigado, Flávio, Okay, por the last estar question. aqui. Okay. Mais uma pergunta. É rápido aqui. Is that very- Porque o seu pai falou que a respeito do quando você na ocasião do desmame, a infecção urinária que apareceu. Aí eu estou querendo saber como foi a sua aceitação ao leite materno. He was 5 months old. How does he know? Mamando desde o nascimento até 5 meses e meio, de 3 em 3 horas, dia e noite. Né? Sim, um bom ganho de peso, né? Muita cólica. So, thank you very much, Flávio. Obrigado, Flávio. See, we will solve Nós the case, all vamos, of us. claro, trabalhar So, junto no seu caso. You know, for the price of Então, one, you pelo get preço de você consultation vai from ter uma at least 60 consulta com 60 mais ou homeopaths. menos 60 homeopatas pelo I preço think de uma we will consulta. be able to get Eu that acho remedy for que you, nós a good vamos remedy. conseguir chegar a um bom remédio para Let's see você. how things goes. Então vamos ver, né, como é What que you can do as is, coisas. Então, o que você pode since fazer you have a very é, good como control você on tem English, I would like you bom. to keep me in touch. Eu gostaria que você continuasse Every a 15 se days corresponder or a month, comigo, pelo menos a email, cada 15 dias, por so that e-mail, exactly I o know seu what is inglês é going muito on. bom, para que eu saiba como é que And as we can coisas take care. estão se desenvolvendo. E nós vamos I cuidar de will você, try com to do certeza. our best to help Nós you, vamos okay? fazer o nosso melhor esforço para Okay. ajudá-lo. Tenha um Thank bom you. dia, Please muito obrigada. have it hand for Então, muito obrigada. Okay. Muito bem?
So what has been said, Então, o que foi dito? please reflect on it Eu in gostaria the que break. vocês usassem o intervalo para pensar sobre Just isso. not be with a cup of coffee, but also, use your mind. Use a sua We have still, inteligência. our job is not done. Nós não terminamos o nosso trabalho. But as they say, a good mas history is half the. como eu disse, a good beginning is half the work done. bom histórico So, é after metade break do trabalho. Então, 10, depois 15 do minutes, we come back, intervalo, we né, de discuss 10, the 15 case, and then we minutos, prescribe for it. nós vamos... And neither has the seminar ended yet. E o seminário também não acabou. People are already in holiday As pessoas mood, já estão no clima de very férias, relaxed. relaxadas. But as I said, the job's only Mas, half como eu done. falei, só fizemos metade do trabalho ainda. Now starts the hard part, Agora a parte difícil the começa. tough part. And as, like we E say, como nós falamos, individualization in homeopathy, a homeopatia, which a individualização na unfortunately homeopatia, homeopaths apply it in the sense infelizmente, a that homeopatia aplica for essa one patient, individualidade no as sentido many de que para homeopaths as many remedies. paciente existem That's not tanto what homeopatas quanto remédios para um Honeyman paciente. meant by Mas não é isso que ele individualization. quis dizer com a individualização. By individualization, he A meant, individualização, ele quis one dizer remedy que for each remédio patient, para cada paciente. of course, E não tantos remédios quanto arrived by homeopatas. everybody arriving to the same remedy. Ou seja, not todos nós different temos que chegar no remedies. mesmo remédio, não em remédios diferentes. Okay. Very good. Everybody has got my chart also there. Bom, todo mundo a também está copy, com minha so tabela, certo? Meu Maybe you gráfico. could put it in your clinics. Então, vocês podem colocar esse on your esse table. gráfico na sua clínica, Yeah, look at na it, sua look at it. mesa. Put it on Vocês the podem table, utilizá-lo. so, you can always use it like a ready Vocês podem reference usar chart. como uma referência rápida, um gráfico de referência I would rápida. like one thing, response from all of you, as Mas eu many people as gostaria que possible, vocês that wherever you use respondam this toda vez que vocês chart, utilizarem o for gráfico any case para and you qualquer find it caso to e be very vocês useful, percebam que ele seja please útil, write to por favor me. me escrevam Or e me if deem you um feedback. don't find it Ou se useful, você não achar útil o and you gráfico, find that there's se a você flaw, achar que há uma falha that no this is gráfico wrong, que está errado, please write to me por that favor me also. escreva e As I fale said, sobre isso. I am also Como eu in the falei, process eu of também learning, estou no processo de upgrading, aprendizado, and atualização, that would help me e to isso vai me ajudar try to make it even a more melhorar ainda perfect or mais even more better. o meu gráfico. Okay? And it was your criticisms Então, as suas críticas also are também welcome. são bem-vindas. I am not afraid of Eu criticisms não tenho medo de críticas about my chart. sobre o meu gráfico. If you want to Se criticize vocês it quiserem also, criticá-lo, you're welcome to do it. vocês são bem-vindos. I will take it constructively. Eu vou levar em consideração So construtivamente. now for prescribing for Então, Flavio, prescrevendo aí o remédio para o Flávio. we have taken the case, Nós já tomamos o a caso, detailed case. bem detalhado. What is the next step? Qual é o próximo What passo? should we do now? O que devemos fazer agora? What do we do? Qual o próximo passo? Start with the miasm. Ok, vamos começar very com o good. miasma, muito bom. What is the miasm? Qual é o miasma? Sifilítico? Is it syphilitic? Sifilítico? Only syphilitic? Só sifilítico? Why? Por quê? Yes. Polyps in the rectum. Pólipos no That is reto. psychosis. Isso é psicose. And ulcers or bleeding E inside in sangramento, the úlceras intestine no intestino is syphilis. é sífilis. Ou Psychosyphilis. seja, But psicossífilis. right now, Mas the agora syphilis is dormant a sífilis está because, as dormente. they said, Porque, como ele falou, the investigations and everything is a showing there is investigação, toda a no observação está mostrando que inflammation. não há nenhuma inflamação. I saw the biopsy Eu report. It vi o shows there is laudo da biópsia chronic e mostra que é uma inflammation, inflamação crônica, linfocitose, lymphocyte eosinophil infiltration, infiltração dos linfócitos, glandular tissues. tecidos glandulares. So basically, Então, there is- basicamente, there was inflammation and that Havia to uma chronic inflamação inflammation e que levou à that inflamação crônica, also goes in favor of psychosis. que está aí, leva em direção à psicose, né? And he started with psora, Ele which começou was, com psora, que what was era... the psora in him? Qual era a psora Psoric nele? disease. Qual era a doença sórica nele?
Depression. A depressão. Yes. And Depressão. what brought on the depression? E o que trouxe a depressão? Before the depression? Antes da depressão, o que levou à depressão? No. The disease. We are talking at the level Estamos of falando disease. no the nível de past doença, history. no nível de doença. Qual é o seu histórico passado? Allergies, allergic Alergia. rhinitis, bronchitis, Bronquite, allergy to alergia intolerance to à milk, intolerância à lactose, hypersensitivity to milk, hipersensibilidade That a was the leite, psora. ou seja, essa era a psora, da psora, travel to psychosis, passou para psicose, psora at the level of body, then the psora psora at the no level nível of do mind, corpo, depois that psora is no nível depression, mental, que é a depressão, then e aí depois psychosis, a psicose, very deeper depression, uma depressão profunda, muito mais then profunda, the e aí the polyps, and now os the pólipos, e agora ulcerative colitis. Also, he has got stenosis. ele também tem estenose. Stenosis in the Ele também tem intestine. Again, estenose no that is intestino, psychosis. isso é psicose, Excess fibrin. excesso de fibrina, Excess fibrin. fibrina Excess excessiva, elastin. elastina excessiva. Not even fibrin, sorry. Nem Excess elastin. fibrina, não é fibrina, é elastina. Elastin. Elastina excessiva. Now, does this psychosis Essa reflect psicose in se his body reflete also? no seu corpo também? See, yes. What? O How? quê? Como? Yes, he is short. Ele é baixo, Short, ele é pequeno, stunted, Ele- dwarfish. ele é pequenininho, como um anão quase. Physical, at the level of No nível physical, also it is físico, reflecting in the form of Também being se stunted reflete and na dwarfish. forma de And what was ser um our crescimento first atrofiado. reaction? E qual é a nossa primeira reação? Essa Yes, he atrofia? looks so young Sim, ele for parece tão age of jovem 29. por um rapaz de He doesn't 29 look anos. 29. Ele não parece ter 29 anos. Doesn't look 29. Não parece ter 29 anos. Okay. Fine. So we all agree on the miasm, Então todos nós concordamos com o Psico- miasma syphilis, psicocifilítico. psychosyphilis. Psicocifilítico. Okay, next, now what now? E agora? Next. E agora, qual o próximo passo? Come on, guys. Vamos lá, gente. Qual o próximo passo? No, not yet. Não, ainda não. Not, we'll wait for the chart. First, Ainda não, gráfico ainda não. the Primeiro, understanding of the patient. entendendo o paciente, a compreensão You do have to paciente. understand the Nós patient precisamos first, my entender dear. o paciente primeiro. Then, after understanding, E aí, depois de entendermos we o get paciente, certain qualities in him. nós identificamos Then qualidades we e aí try to fit him nós where he tentamos fits in my chart or even encaixá-lo no otherwise gráfico where he fits ou in. onde Then the ele se encaixa. rubrics, E aí, and then of as course just rubricas, repertorization and then e aí the a remedy comes repertorização in. e aí o remédio. We don't want to finalmente. put garbage in. We want to put only the Queremos proper só rubrics. as rubricas corretas What nessa is the escolha. understanding of this boy, a 29-year-old? Esse garoto de 29 anos, quais são as observações? I think we should not call him a boy. Não devemos chamá-lo de um man. garoto, ele é um He looks homem. like na a boy. verdade. Ele é um So, homem, mas que parece um garoto. what is the understanding of this Então, o que patient? mais entendemos sobre esse paciente? Yeah. What is it? Please tell me now. What is this Me fale, constitution? na sua We have to constituição, me fale understand sobre. this Precisamos entender boy. esse How rapaz. has he evolved? How has Como ele he evoluiu, developed? como ele se How desenvolveu, has he reacted to como all ele the reagiu a situations todas in his essas life? We want situações to em sua know vida. his Queremos reaction. saber as suas reações. Obviously, emotionally. How? Emocionalmente, sim. Como? De forma emotiva, certo? Very, very interesting here. This is what Muito she interessante, says, sim, o que ela está dizendo. that all é his que life there were Durante toda a sua situations vida where houve situações it was demanded of him to do onde something. ele precisava fazer alguma and coisa. What did he do? E o que que ele toda fez? vez que ele era Well, obrigado anytime that ou exigido de he fazer was alguma coisa, demanded, ele dizia, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer. Eu não quero, mas já que eu estou aqui, eu vou fazer. Eu vi isso várias vezes ao longo da história dele, entendeu? Ele é uma pessoa quieta, calma, ele não é brigão, ele não é de responder, ele não é de bater, mas ele fazia assim, porra, já que eu estou aqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer. Então, eu observei isso ao longo de toda a história dele. Very good observation. boa observação.
That was his reaction. Now he Era could a have sua reação. reacted in a Ele different podia way ter also. reagido de forma diferente, So now certo? this reaction Ou seja, is essa reação what going to tell us É his o que vai remedy. nos dizer o seu remédio, é o que vai nos His indicar o seu situation remédio. of being A situação where he's sad, quando ele está he's triste, depressed, he's deprimido, unable to perform, incapaz unable de to function. desempenhar, de He has funcionar, not como ele made diz, né? anything of him Não. so far till the age of 29. Até o 29, That até is the ele já tem situation. 29 anos e não conseguiu But fazer now, nada ainda, how essa has he situação, mas reacted to that? como How ele has he reagiu a responded isso, to como ele that? respondeu a That isso is what tudo. it says. One of the Isso é o que things vai nos is, dizer, ou seja, uma outra coisa é, whenever he has been sempre forced que ele foi forçado to do something a fazer against alguma his coisa wish or contra a will sua or vontade, ou whatever seu he has been told desejo, to ou do, qualquer coisa que mandaram ele he fazer, has done it grudgingly. ele fez, What else? mas com rancor, com mágoa. E mesmo fazendo, E- ele and falava even assim, doing it, eu he fiquei said, com muita raiva. "Well, I was Aí very foi quando eu angry." perguntei, e o que você faz com sua raiva? Eu guardo ela para mim. E depois eu brigo com meu pai, sei lá o quê. Yeah, so one of the Então, reactions uma das was reações anger. foi raiva. One of the reactions Uma das was reações anger. foi He a always kept raiva. on Ele saying, falou muitas depressed, vezes sobre depressed, depressão, depressed. depressão. Did he look depressed to Bom, ele you? pareceu deprimido para vocês? Did he look that depressed to Ele you? pareceu estar tão Não. deprimido assim? Não, No, yes, não, not at all. não pareceu deprimido. In fact, Na verdade, what was his body language qual era a and sua linguagem mannerisms? corporal e seu maneirismo? The fact that he came in here, O momento em front que of ele 60 entrou aqui, doctors, não só o fato dele sentar na frente de 60 médicos he was able to e narrate ser his capaz de symptoms and narrar history todos os seus in a sintomas e very, história very proper, de forma bem systematic adequada, manner. sistematizada. We hardly had to ask him any A gente praticamente não questions. precisou fazer pergunta nenhuma. Ele, A question was put to uma him, pergunta and era then feita very e de forma bem systematically, sistemática he thought about ele it at times, pensava às vezes um but pouco he sobre a gave pergunta, mas answers dava uma very, very resposta systematically. bem sistemática. not that he, like that yesterday, that Não foi como magnesium ontem, case, por what is exemplo, your aquele caso nature, do and, qual é a sua natureza, he went aquele off caso que eu like mostrei para started vocês with que his routine. o paciente começava What he devagar ate e and falava what sobre a he sua did not rotina, No. o que ele comeu e tal. Very good. What Muito bom. else? And one of the reactions E uma das was reações foi anger. raiva. And what is that anger? Where is it? E onde está a raiva? Where is that anger? Aonde está a raiva? Still inside Ainda him. dentro dele. Is that anger being ever Essa expressed? raiva é expressada em algum Is it being momento? expressed? Essa raiva é expressada em algum momento? Yes, at times. Às vezes. At times, Às most of the time it is vezes, maior parte suppressed. do tempo ela é At suprimida, times it is às vezes expressed. ela é And where is expressa. it expressed? E aonde ela é Where is it expressa? expressed? Aonde essa raiva é expressa? Only the close family members, Só like nos, my na sister família mais or próxima, father, como nosso irmão, never seu pai, outside. nunca com estranhos, nunca com outras pessoas. What is his source of anger? E qual é a sua fonte de raiva? What is his source of anger? Qual é a sua Why is he fonte angry? de raiva? Por que ele está com raiva? Why is he angry? Por que ele está com raiva? Yeah, but then still, do you get angry when things are not according to Você your fica com wish? raiva quando as coisas não são de Maybe acordo com seus irritability, desejos, com suas yes. vontades? Talvez irritabilidade, sim, mas não raiva. Perdão, não está usando o microfone, não Those tem are- como a those gente are traduzir. situations. Bom, essas são situações. What is his anger at? What is he angry at? Ele está com raiva de quê? What is the reason for Qual a his anger? razão One da time he sua said raiva? that people Uma never vez ele falou do que as the pessoas things nunca they fazem are as supposed to coisas do. que elas So devem I go fazer. there and Então do eu it vou lá e my faço way. isso do meu jeito. Okay, not much. Ok, que mais? Não, eu penso que a fonte de Well, I think raiva that the dele, source of porque se a gente lembrar um pouquinho da história que ele contou, primeiro que o pai mandou que ele fizesse e ele fez para agradar, não foi bem para agradar, é para tentar chegar no mesmo nível que o pai e a mãe haviam atingido, né? Depois ele chegou na escola, o nível dos professores era muito elevado, tinha uma hierarquia muito forte, né? Para ele atingir aquele mesmo nível seria muito difícil. Então, o que ele fez?
percebeu que talvez não conseguisse atingir e resolveu desistir. Né? A questão toda é a questão de hierarquia, comando e poder. Quem tem mais poder? Né? Então, a questão é a disputa de poder. Esse é o motivo da raiva dele. Quando ele não consegue, ele aceita para manter o poder. Não é que ele deixou de ter poder, é para manter o poder. Se manter bem na fita, vamos colocar assim. Yes, your idea is very much A sua right. ideia está correta, muito I will correta. put it in a little Mas eu different colocaria way, em palavras diferentes, more talvez. specific. Um pouco mais específico. That here is a boy, No caso aí, temos um garoto right since que childhood, desde a sua who infância has been looking up to his parents, olha para os seus pais se espelha nos seus pais, que estão num nível muito alto. Seu pai é um militar, é um disciplinador, uma pessoa rígida. Vocês podem ver o seu pai como ele estava sentado, de forma ereta, séria, uma dominação forte vinda do seu pai, aonde ele esperava algumas coisas do seu filho, seu pai esperava algumas coisas do filho. E essa dominação vinda do seu pai, ele tentou preencher essas exigências, mas não conseguiu. Ele fracassou e isso o deixou mais miserável, mais triste e com raiva. E toda vez que uma situação, quando ele, até naquele exemplo que ele deu que eles levaram ele para uma psicóloga sem avisar para ele, disseram que era para a mãe dele, mas na verdade era uma psicóloga para ele. Lembra? Foi um incidente muito forte na vida dele. Se ele tivesse uma personalidade muito agressiva, o que ele ia fazer? Ele teria saído de lá, pelo menos disse, ok, você me trouxe aqui, mas eu não vou falar com essa psicóloga. E aí saísse do prédio. Ele podia ter feito isso. Eu não estou interessado. Mas ele cede à dominação. E essa dominação continuou durante toda a sua vida, até agora. Até agora, por que ele mudou o curso de medicina para informática? Por que ele mudou o curso de medicina para ciência da computação? Porque o seu pai ainda está esperando que ele produza algum resultado, que ele faça alguma coisa e se torne alguém. E se você entender isso, essa corda que nós precisamos que conecta todo o caso, esse é o barbante. Essa é a linha principal do caso, que conecta todas as partes, que conecta todos os sintomas. E se você observar isso, você conseguir enxergar isso, então o resto todo é explicado. Todo o resto na sua vida, a depressão, a tristeza, a raiva, tudo é explicado. Então, o que acontece é que em uma situação onde ele sente raiva contra o seu pai, ele não consegue expressar essa raiva e aí expressa com outra pessoa. Ou se ele tiver uma raiva contra outra pessoa, ele expressa no seu pai. Não na pessoa que causou a raiva dele, ele expressa em outra pessoa. O que aconteceu na faculdade, então? O que aconteceu na faculdade? Frustração. Frustração. Durante toda a sua vida ele foi frustrado. Essa é a palavra que apareceu inúmeras vezes. Qual foi a sua frustração na faculdade de medicina? Qual foi a sua frustração na faculdade de medicina? A biblioteca não era muito boa, os professores não eram tão bons, os colegas eram competitivos, eu achei que eu fosse sair bem, eu vi falta de confiança nele. Nada alcançava suas expectativas, certo? Nada atingia suas expectativas. Ele tinha uma ideia fantástica da faculdade de medicina e quando eu entrei finalmente eu falei, não, eles não tinham uma biblioteca boa, eles não tinham os artigos que eu precisava, estavam tudo desatualizados. Uma coisa que ele falou muito clara sobre os seus professores da faculdade é que eles eram bons cientistas, mas maus professores. Eles não conseguiam dar aula. Então, de quem que era a culpa que ele não se tornou um médico? É a culpa do professor. Não é a sua culpa. Então, tudo que ele faz é culpar os outros. Uma expectativa muito alta. E quando ele não consegue alcançar essa expectativa, ele cai e acaba culpando uma outra pessoa.
Então, tudo que aconteceu em sua vida, ele culpa outra pessoa. Isso é psicósico. Isso é um sintoma psicósico, ou seja, racionalizar. Ele está racionalizando e culpando outra pessoa. Não, o problema não é meu. É a circunstância, são os professores. Se eu tivesse bons professores, eu teria me tornado um médico. Se fosse uma boa universidade, eu teria me tornado um médico. Eu sou bom o suficiente, mas esses professores não são bons o suficiente. Então temos 3 coisas já. Uma dominação muito forte durante toda a sua vida, inclusive hoje, inclusive agora. Ainda existe. E a sua reação a essa dominação é uma reação de raiva e frustração. Ok, frustração e raiva estão juntos aí. Ele está tentando se ajustar a essa situação, mas ele está fracassando. E quando ele fracassa, essa raiva é expressa em cima de outra pessoa. Bom, eu falei para vocês, ele é teimoso. Ele é teimoso como quem? Como seu pai. O pai é uma força dominante forte. Essa criança também também dominante, também tem uma força de dominação forte. Esse rapaz também é um rapaz que dominante. Dominador, ele é um rapaz dominador? Sim, ele é. Sim. É assim, por exemplo, no mar tem um grande peixe e um peixe pequeno, certo? O peixe grande come os peixes pequenos. O seu pai é tão dominador que a sua dominação é suprimida, ou seja, a dominação do filho é suprimida pela dominação do pai. Então ele se expressa sendo um garotinho sensível, tímido, carente. Se ele tivesse espaço para expressar o seu sentimento, ele também se tornaria uma pessoa dominadora. E aonde ele expressa a sua dominação, eu fiz a pergunta para ele: como você lida com a sua irmã ou as crianças mais novas da família? E como o seu pai respondeu? Que ele tem um primo de 3 anos, ele fala, por que ele espera que a criança comporte-se bem? Ele fala, por que a criança está se comportando bem? Ele espera mais da criança. O seu pai espera muito dele e ele espera muito dessa criança de 3 anos de idade, desse primo. E ele espera muito dos professores, ele espera muito da universidade e as suas expectativas não são preenchidas. E ele fica frustrado e com raiva. Isso sumariza o caso? Todo mundo concorda que resumimos o caso aí? Todos concordam. Isso é o entendimento do paciente. O que mais? Mais alguma coisa? What else? O que mais? Muito orgulhoso, não ajuda ninguém, não aceita a ajuda de ninguém. Tem uma disposição a contrariar muito forte. Ele, por exemplo, foi oferecer. Eu perguntei se ele é dominador e também, será que ele é arrogante? Será que ele é arrogante? Egoísta? Ali na frente, quando foi oferecido água para ele, o pai ofereceu água para ele, ele recusou. Não deu nem 5 minutos e ele tomou o copo d'água. Mas porque o pai tinha oferecido água para ele, então ele não aceitou, né? Okay, very good. That's a very good interpretation of muito boa interpretação da situação. Nós não sabemos se é verdade ou não, mas ele, nas suas próprias palavras, ele falou que eu gostaria de ser independente. Eu não gosto de ser ajudado pelo meu pai ou pela minha mãe. Então ele não gosta de ser ajudado. E se ele tiver que aceitar esse tipo de ajuda, é uma outra frustração. Essa já é uma outra frustração. Ele quer ser independente, mas ele não consegue porque ele não consegue se sustentar.
You are forgetting the most important thing. Vocês estão esquecendo a coisa mais importante. This is all psychosis. Tudo isso é psicose. What about syphilis? E sífilis. What about syphilis? We cannot prescribe for him without syphilis, Não podemos right? prescrever sem o sintoma sifilítico. Yes. Vingativo? Revenge? No. Não, acho que não. Where did it say that? Por quê? Which incidents Qual incidente fez você pensar isso? think is revengeful in his history? Na sua Ele história. guarda, né? Depois ele vai em relação ao pai, se vinga no pai. No, that's not revenge. Bom, He isso não é bem, bursts out. isso não é He goes vingança, to ele the explode, father. ele Revenge is when ele se you expressa no pai. A vingança plot é quando and você then planeja make alguma coisa revenge e when aí somebody was offended. porque alguém te ofendeu e você planeja In fact, e what aí does he faz a do? vingança. So, o que In fact, ele faz então? What does he do with his O que ele anger? faz com a sua raiva? What does he do with his O que ele anger? faz com a sua raiva? For how long? Por quanto tempo? Yes. Por muito tempo. Yesterday you were asking me the Ontem vocês me difference perguntaram a between diferença brooding and entre se dwelling. remoer e This duel, que é martelar ou insistir em alguma coisa. Isso é o quê? Isso é brooding? Isso é remoer ou 29 duel? years, what has Ele, happened há down 29 anos, in 1988 o que aconteceu em 88, 89, ou 2000, 2001, tudo que ele nos diz hoje são coisas que ainda estão dentro dele. Isso é que ele insiste, ele martela, é o duel. Desde a infância ele ainda insiste nessas coisas, essas coisas ainda residem nele. Psicose, mais uma vez. Sífilis. Você falou alguma coisa. São os pensamentos suicidas, o cansaço de viver. Absolutamente. Quer dizer, com certeza. Suicidal fine. Essa sensação... Suicidal fine. Essa, But what suicida is his tudo bem, reaction to suicida, the mas qual é a suicidal sua thoughts? tendência aos pensamentos suicidas? What is it? Has Qual he é a ever sua reação? tried? Ele já tentou se suicidar? Not even made a single attempt. Não. Not even maybe try to take a few, Nem sequer tentou tablets tomar uns or some remédios sleeping ou de tablets alguma or pílula de dormir, alguma coisa nothing, you assim? know, just Não, this nada. Ele não fez what nada. does it tell us? Então, o que isso nos diz? No, that is rationalization. Não, isso é racionalização, psicose, psicose. Vocês têm que remover a psicose agora, tirar a psicose do caminho. Tem muita psicose nesse caso, assim, é um caso muito psicótico. Todo caso é de psicose, psicose, psicose. What does it indicate? Mas o que isso indica? Ah, eu me senti suicida, eu fiquei com vontade de pular de um prédio, eu tive vontade de bater meu carro contra o muro, mas por que você não fez isso? O que o interrompeu? O que o impediu de fazer isso? Coward? Covardia? Yes. Because he was a coward. Sim, porque ele é um covarde. He's timid. Ele é tímido. He has no guts. Ele não tem força He has interna. no guts even to Ele, stand up to his father. até mesmo para Only when that se impor frustration contra o seu builds up pai, like a a não ser pressure quando essa cooker, frustração when se the pressure acumula keeps on como uma building up, panela de building up, pressão, building up, quando essa pressão se boom, acumula, suddenly aí finalmente ele explodes, explode again he's e aí depois back. ele That volta is ao estado normal. Ou seja, involuntary, isso é uma but he has explosão no involuntária. Ele não courage tem to stand nenhuma up to his coragem father. para lutar contra o seu pai, para All his enfrentar o life seu he has pai. never Durante toda a stood sua up to his vida, ele father. nunca The enfrentou cause of o his seu disease pai. A was causa da sitting sua next to doença him. estava sentada ali, do lado And dele. that's why I tried E to é talk por to isso the que eu father. quis falar com o pai também. I just wanted to know him and Eu he said, queria- I am Naxwamika. Eu sou Nux Vômica, o pai falou. Eu sou Nux Vômica, eu sou um tigre. I'm a tiger Eu sou who um doesn't tigre que não bite. I'm que a não lion who morde, eu sou um doesn't leão bite. que não morde. And interestingly, E é interessante the remedy perceber of que o the father remédio and do the son pai is the e do same. filho são o mesmo. Yes, Sim, os dois são o mesmo remédio. remedy of the O father remédio and the do son pai is the same. e do filho é o mesmo. Yes, I know the remedy of the father. Eu sei qual é o remédio do pai. Yeah. É correto a gente imaginar que ele pode ter culpa? Se sentir culpado? Yes, he has. Sim, sim, ele tem culpa. He does have. He Ele said, tem. right? Ele disse Once isso? he said it, Uma hora ele that's- falou que ele... Yeah, yes, we will. Culpa, ele- culpa é sífilis? Guilty syphilis. Yes. Yes. Very good. Very good. Muito bom, muito bom. Suicidal Suicida and guilty. e culpado. Yeah.
E a questão dele achar que todo mundo é culpado por tudo o que acontece com ele, sempre é o outro, isso não é sifilítico? Yes. No, no. É psicótico, né? That is psychosis. Psicótico. Because you blame others. Por que você está culpando That's why I told outros? you, rationalization, É racionalizando, blaming racionalizando, culpando outros. Pure Ou seja, é psicose pura. Pure psychosis. Racionalizando. No, it's not syphilis. Não é sífilis, psicose. O covarde, que ele come asma, é o sífilis covarde? No, syphilis, no fear. Não, sífilis não tem medo. Sífilis seria sem medo nenhum, corajoso. Psicose ou psora, mas mais psicose. Nesse caso é mais psicose. So is it enough? Então, já temos o suficiente? Understanding of this patient? Entendimento do paciente? Enough? Suficiente? Não. We are holistic doctors. Somos médicos holísticos. Not only mentals. Não só mentais, somos holísticos. Por que estamos apegando ao mental? E a questão física? Yes. Thermal's hot. Sim, ele é calorento. What else? O que mais? Que mais? Thirstless. Very Não good. tem sede, não sente sede. Craving ice cream. Desejo de sorvete. Ok. That is when, like, I asked him if everything. É como se... What did he say? But Quando eu perguntei sobre tudo, ele falou came out Mas spontaneously? o que surgiu espontaneamente? O sorvete eu precisei instigar. O que surgiu espontaneamente? No, he doesn't like chocolate. Não, ele não gosta de chocolate. He said he's a Brazilian who doesn't like Ele football falou and que é um who doesn't brasileiro like que não gosta chocolate. de futebol Two nem de things he chocolate. Duas coisas que ele falou. No, he doesn't like. Ele não gosta de The two chocolate. things. Beans. Feijão. Beans. The first thing that came out of his A mouth primeira was coisa que beans. ele falou foi feijões? Feijão? Arroz e feijão. Rice Yeah, and that's what I'm beans? saying. He likes beans. Yeah. Feijão. Rice and Rice beans. and beans. Arroz e feijão. Yeah. Okay. And what E else? o que mais? Aggravation? Agravação. Aggravation of milk? No. it's Agravação do okay. leite? Não, não. In the Western world, No mundo ocidental, I think in the Western eu diria que no world mundo there's ocidental obsession with milk. é uma obsessão com Anything leite. happens, milk. Tudo que acontece é a culpa do Intolerance leite, intolerância ao It's leite, too intolerância ao common, leite. É muito okay, comum. even if you want to take it, it's okay, but Tudo bem, a gente pode Why escrever, right side? mas... O lado direito. Por que Yes, lado the direito? constriction also, and A then constrição right side. aí no lado And what did I ask direito. him? E o que eu in that perguntei childhood or anything, na did he ever infância, have se ele any teve injuries or any algum fractures or ferimento, alguma anything? fratura, alguma And coisa. That was on the E foi no right side. lado Okay, direito também. Fine. Lado This is direito. normal? Okay, fine. Okay, let's not take that. Okay, sure. What else? Perdão, não é Yeah, tradução. that's very true. He's a proctologist. Bom, ele é um That's proctologista, the ele area falou where que most essa área often é onde a maior parte involves. dos incidentes proctológicos acontecem, então, ok, então é normal. Então vamos considerar What isso. kind of food does he like? Que tipo de comida ele gosta? Hot food, Comida quente, warm food, hot food. comida quente, morna. So, yeah, cold drinks and hot food. E He bebidas likes geladas. what's served cold, he likes cold. O que é para What's ser to be frio, served ele gosta de hot, frio. he likes O que é hot. para ser quente, ele gosta So quente. he likes it the, Então ele the way it has gosta to be. da What's forma served cold, he como é. likes Que cold. é What's aquilo served que hot, he likes hot. é para ser quente, ele gosta quente. Aquilo que é para ser frio, ele gosta frio. So what I have taken here is Bom, então o que eu anotei aqui ailments from são anger, transtornos vexation, da raiva, suppressed. aborrecimento suprimido. That is one. Dwells on past Ele irreversible insiste occurrences. em ocorrências passadas, né? Ele dwells nessas ocorrências passadas. Characteristic, most important Uma physical característica mais importante characteristic, fisicamente é essa atrofia do desenvolvimento, como um anão. Ele gosta de comida quente e disposição suicida. And voila, the remedy is E qual o remédio? what happened? Lycopodium. Licopodium.
E qual é a principal rubrica, como eu falei? Durante toda a sua vida, qual foi a principal rubrica? Transtornos pela dominação de outros durante a história. 4 remédios apenas que se encaixam nesse transtorno pela dominação de outros: carcinosina, foliculinum, licopodium e sépia. Então, para repertorização, vamos ver. Carcinosina, 4 remédios, só tem 4 remédios para doença de dominação. É uma longa história de carcinosina, foliculinum, licopodium e sépia. Licopodium, carcinosina, sépia e foliculinum. E foliculinum tem uma dominação religiosa, né? Tem essa característica. A característica do foliculinum seria dominação religiosa. A sépia seria friorento. Carcinosina pode ser friorento ou quente. E por que não carcinosina? Não diligente. Sim, muito bom. Por que não diligente? Por que não diligente? Ele nunca termina, né? Ele, por exemplo, na faculdade, ou como criança, ou ele estava interessado nos estudos. Não, qual seria a resposta da carcinosina a isso? Nós diferenciamos com base na resposta, certo? Então, o carcinosina tentaria levar a cabo a responsabilidade a qualquer custo. Vai se moldar a situação de tal forma que vai atender essa responsabilidade. Preencher a responsabilidade. Desincumbir da responsabilidade. O que mais? Então, aqui, ó, tem animal. O que vai eliminar carcinosina aqui? Seria precocidade, ele não tem. Talvez, que mais que ele... não. Ele gosta de música, mas não dança. Que mais? Sim, excelente. Carcinosina tem aptidão artística. Tem que ter aptidão artística. Carcinosina tem que ter aptidão artística. E também, qual foi a minha última pergunta? Que quando você estava na escola, como é que... Ele falou tudo bagunçado. Ele falou que ele não é uma pessoa arrumadinha, que tem cuidado com as coisas. Ele não é meticuloso. Não é meticuloso. Então, concordamos com isso? Que ele seria o licopódio? A senhora, ou o senhor discorda? Eu havia pensado em natrum carbonicum. Mas ele é quente. Então, natrum carb seria friorento, bitermal, né? Esse em primeiro lugar. Tá, tudo bem, ok. Você não tem que concordar. Ótimo, eu acho super legal. Por que todo mundo tem que concordar imediatamente? Vamos ter que pensar, nós temos que pensar. Então, ela falou natrum carb.
Então tá, vamos. Antes de encaixar o licopódio, vamos eliminar os outros remédios. Então eliminamos carcinosina. Por que não natrumur? Tanta frustração, tanta raiva, tristeza, toda a vida inteira ele passou dominado. Por quê? Agravação com o sol. Eu achei ele inseguro. Ele não deu conta das coisas dele. Ele era sensível às coisas emocionais, à partida das pessoas. A namorada gostava menos dele do que ele da namorada. Ele sempre se decepcionou. As pessoas são fonte de frustração. Eu achei ele muito sensível e sentido. Sim, ele é sensível, não tem dúvida a respeito disso. Sim. O que aconteceu? Desligou? Você pode ajudar aqui? Talvez melhor? Tá, ok, ótimo. Muito bem. Então, natrum carb, ela falou natrum carb. Realmente é uma sugestão muito boa. Natrum carb, sugestão muito boa. Eu vou dizer por que não. Por que não natrum carb, né? Outra coisa interessante é que logo no início da doença, quando as cólicas eram difusas, não localizadas, ele se sentia pior fora de casa. Em casa ele estava bem. Em casa ele estava bem. Quando ele saía para visitar os pais, ou saía para não lembro aonde, ele não estava bem. Aí ele vinha para casa, em casa ele ficava bem. Então, esse movimento de se isolar também, que ficou claro ao longo da... Então, como é que a senhora interpreta isso? Como é que a senhora interpreta isso? Eu estou entendendo a dinâmica do paciente, que ele se isola e em casa ele está melhor. Sim, ótimo. A senhora está absolutamente correta, mas qual a sua interpretação? Como é que a senhora tira disso? Que ele está bem em casa, melhor em casa do que... como é que isso reflete em termos de rubrica? Ou em termos de entendimento do paciente? Não sei. Mente melhor em casa. Fine. Ok. I'll tell you. Eu digo para a senhora, para deixar. Então, o fato que esse moço se sente melhor em casa. Qual é o sintoma principal de natrum carb? Qual é o sintoma principal de natrum carb? Misantropia. Natrum carb realmente é um misantropo, ele não gosta de pessoas, ele tem problema com pessoas, ele tem problemas com o pai, mas o natrum carb é a pessoa que tem problema com quase todo mundo. Ele se liga uma pessoa, ele é confortável com a irmã, ele é confortável com a mãe, esse é o número 1. Número 2, nós não perguntamos sobre tempo nublado, mas ele é quente e o natrum carb é friorento ou friorento e calorento. E também tem a gravação por tempo nublado, mas nós não perguntamos. E natrum carb é agravado por música, ele é sensível à música.
porque no caso ele melhora com a música. O natrocarbo não vai expressar a raiva da forma como ele expressa contra o pai. Então ele fica dentro, fica insistindo aquilo no pensamento, mas ele não expressa, ele não externa. E natrocarbo é uma pessoa forte, não é assim covarde como ele. Ele é forte, ele luta contra a situação e sai dessa situação. Pessoas fortes, quase como metal. Por que não? Por que não natromur? Primeiro ali e contou toda a história dele sem pestanejar, não precisou perguntar praticamente nada. Se a gente vê o paciente anterior, o da psoríase, veja que a história foi tirada à força, né? Teve que quase que induzir a falar. A gente vê a comparação. Segundo, que ele não é sedento. Natro muriático é um remédio que tem mais sede, né? Okay, so natromur is thirsty. Natromur will not o natromur não vai ser tão expressivo. Very good. Muito bem. E também o natromur não vai responder da forma como ele responde. Ele se culpa e a raiva e a dor vai ser suprimida dentro e não vai ser expressa e ele continua se culpando. Natromur é uma pessoa amorosa, triste, que continua se culpando o tempo todo. Está sempre se culpando. Ele não quer apoio, ele não quer consolo, ele quer ficar e ficar pensando na tristeza. Outro. O fato dele melhorar em casa, da dor, podia ser interpretado como sendo um indivíduo reservado? Ele é reservado. Tá, mas em termos de rubrica? Qual em termos de rubrica? Reservado, rubrica? Esse relato que ele, quando ele sai de casa, ele sente a dor. Quando volta, ele melhora da cólica, da dor que ele tem. Tá. Se pegar isso como rubrica. Esse fato de que quando ele sai, ele tem agravação. Quando ele volta, ele melhora. Talvez como se ele quisesse voltar para a casca. Não sei. Não existe uma rubrica para isso. Não. Eu acho que não. Então, pelo menos a maioria de nós concorda. Hahnemann ficaria muito contente de que nós provamos o verdadeiro significado da individualização, individualizar o paciente e não os médicos. Eu tenho a impressão que o que ele falou a respeito de gostar de líquidos quentes não foi o suficiente para a gente colocar isso como rubrica. Ele falou que gosta de comida. O líquido foi uma confirmação. Mas quando eu perguntei sobre comida, foi instantaneamente, ele falou quente. Aí ele falou se fosse fria, ele reaquecia a comida. Comida fria, ele aqueceria no micro-ondas. Então, a resposta foi super instantânea, foi rápida mesmo. Então, essa resposta veio instantaneamente. Por isso que é importante. Licopódio não está aqui em ansiedade de consciência. Né? Consciência em culpa. Lyco, in repertory. In the repertory. There's no anxiety of conscience. Não está lá nessa ansiedade de consciência, não está.
Ele tem uma sensação de culpa, mas não é tão forte assim, tipo assim, eu sinto muito, eu me sinto super mal, eu não consigo fazer isso. Ele realmente foi dominado e ele foi forçado pelo pai praticamente a entrar na faculdade de medicina, quase que contra a sua vantagem, mas porque o pai é muito forte, ele não conseguia combater o pai, isso enfrentar o pai, ele se submeteu à dominação. Aquela raiva, aquela frustração aumentaram, né, e acumularam, o que está causando então a colite ulcerante. Então foi essa raiva e a frustração que ele está virando para dentro, né, para si mesmo, que causou então essa colite ulcerante. Ele disse que quando tinha raiva, ele tinha vontade de ficar no canto dele, isolado. Eu não me recordo qual o remédio de ontem que o professor falou que precisava ir para uma caverna, que se isolar e ir para uma caverna. Staphysagra. É quando a pessoa está com raiva e frustração, ele vai para a sala, fecha a porta, senta lá 2 horas, a raiva desaparece e ele está bem. Tipo, ele vai bater travesseiro, bater na parede, ou quebrar alguma coisa, tacar alguma coisa no chão, pegar um controle remoto, tacar no chão, ou se bater, tal. Mas depois de 1 hora ou 2 ele já melhora. Mas ele não fica interiorizando aquilo, martelando naquilo para sempre, tipo, desde a infância até agora. E o aspecto crucial desse caso, se você tiver que descrevê-lo, o aspecto crucial é a dominação. Dominação do pai, dominação dos professores, dominação até dos seus colegas, né, que eram mais inteligentes que ele, que eram mais competentes que ele. Quando eles passavam na frente dele, ele deixava de gostá-lo. Eles são tão competitivos, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E qual era a desculpa deles? Eu não colava, eles colavam. Então, sobre a faculdade, os professores eram cientistas, mas são péssimos professores. A universidade, que eu pensava que era boa, não era tão boa, era desatualizada, né? Constantemente culpando as outras pessoas, como se eu tivesse bem, eu fosse bem, eu tivesse tudo bem comigo. A culpa é de todo mundo, do resto do mundo. Isso é licopódio. Ele nunca vai querer assumir a culpa. E o ponto crucial do licopódio é que ele é um covarde. Licopódio é covarde. Eu só estava comentando com ele aqui do lado. É porque a única pessoa que ele conseguiu dominar foi um cachorro, porque era pequenininho, né? That's a good one, yes. What did he say? É mesmo. My son. Meu filho, ele chamava cachorro de meu filho, né? And the reason why he went to e por his house, que ele ia para sua casa? Por que ele voltava? Para ver o filho dele, né? O cachorro e não os pais. Okay, now. E does it fit into my chart? Isso cabe no meu gráfico? Como é que se ajusta? Yes, does it down. Let's see. Does it? Everybody has a chart in todo front mundo of tem you? o gráfico aí na sua frente? Você está com o gráfico aí na sua frente? Let's see. Come on. Does it Tá, fit vamos into my ver? chart? Ele se ajusta ao gráfico? It has to, right? If it's Tá. not true. Tem que se ajustar, né? Se for verdade. Põe o gráfico.
What is his main symptoms? Quais são os sintomas principais? What is his problem? Qual o seu problema? Emoções? Sadness. Tristeza? What is his reaction? Qual a sua reação? Timidity. Timidez, covardia, anger, raiva, sensitivity, sensibilidade. 1+ or 2+? Uma marca ou duas marcas? Very high. Muito so alto. Much sensitive. Muita sensibilidade. Okay? So very sensitive. Então, tanta sensibilidade, Sadness, tristeza, ansiedade, tudo chega ao reino vegetal, que é licopódio, né? Mostra um musgo. Good. So, muito bem. My chart also confirms it. Então, ele se adequa ao meu gráfico. Vocês não têm nenhuma dúvida? Lycopodium, potency. A potência do licopódio. Sycosyphilitic, so 200. One dose to be given now. Então, uma dose agora, e se necessário, à medida que o progresso, o caso progride, talvez que tenha que ser repetido com mais frequência. Então, doutor, por favor. Licopódio, 200, uma dose agora, e depois, à medida como o senhor vai segui-lo, né, todo mês, acompanhar, ver, então, ele deve melhorar sintomaticamente em termos de sintomas, e quando o senhor sentir o progresso, que houve uma interrupção do progresso, uma leve regressão, talvez repetir mais uma dose diluída. Então, o que nós devemos esperar como segmento? Qual que deve ser o segmento? Qual que deve ser o segmento? O que devemos esperar nesse segmento? Vamos lá, gente. Diarreia? Imediatamente? Já? Diarreia? Então, senão ele vai correr. O CD do começo, viu? Quando eu falar. Diarreia imediatamente? Ele já está com diarreia, com constipação. Então, qual é a primeira melhora que se espera? First hemorrhage. Hemorrhage. Alguém falou hemorragia? The first one that should disappear with a hemorrhage. Exato. Então, hemorragia nas fezes deve parar. Mas ele não está apresentando isso. Mas o senhor está correto. Então, primeiro realmente deve ser esse sangramento nas fezes, mas o que mais? Vômito. Tem que ser... deve parar? O vômito deve parar? Então, nível de físico, sim, a quantidade de vômito deve diminuir, a náusea deve diminuir. O desejo para comer, o desejo de comer deve voltar. O que mais? The air tract, respiratory tract. A sinusite? O senhor está falando da sinusite? A coriza? Não, mais tarde. Não agora. Essa seria a última coisa. Tristeza deve diminuir. Como é que a gente vai ficar sabendo que a tristeza diminuiu? Sim, como? A energia deve melhorar. Como que nós vamos ficar sabendo disso? Como que nós vamos ficar sabendo disso? Quem falou? Quem falou estudo?
Ele tem que começar a se interessar por suas atividades cotidianas, ele tem que retomar a faculdade. A primeira coisa que tem que acontecer é, apesar da diarreia, apesar da náusea, do vômito, ele deveria começar a pensar que, sim, eu quero voltar à universidade agora. Eu quero voltar à universidade agora. Ele tem que começar a estudar, a retomar o interesse. Sim, imediatamente. Dentro de poucos dias. Talvez uma semana, 10 dias, 5, 10 dias. Ele tem que falar, eu quero trabalhar, eu tenho que voltar à escola. Ele tem que começar a se interessar de novo, né, pelo ambiente que o cerca. Ele tem que exteriorizar ao se interessar pelas outras pessoas, ligar para os amigos, se encontrar com os amigos, tipo assim, coisas dessa natureza. Ele tem que parar de pensar sobre si mesmo, começar a pensar sobre outras pessoas, se interessar pela vida de outras pessoas, como, por exemplo, a vida do pai, da mãe, da irmã. Como é que você está? E aí, tudo bem? Como é que está hoje? Então, ao invés de simplesmente se concentrar ou se focar em si mesmo, focar-se em si mesmo. E aí, a nível dos físicos, então, mais energia, mais força, o apetite, né? O desejo de comer deve voltar, apesar da náusea e do vômito. Então, apesar dessa persistência de náusea e vômito, ele tem que ter o desejo de se alimentar. O medo, o sono tem que melhorar. Ele acorda, né? A noite inteira, qualquer barulhinho acorda, ele vai ao banheiro. Então, o sono deve melhorar. E aí, a náusea, o vômito, a diarreia tem que ser interrompido. E ele deve começar a engordar um pouquinho. Nós temos que manter esse controle em termos de peso, para saber quanto que ele está pesando hoje, amanhã, para ver como é que está, se ele está ganhando peso. O que é o ideal. Perder peso não é uma boa coisa agora. No caso foi escolhido, então, o licopódium. Parece que o senhor falou que o licopódium... E ele não é um indivíduo diligente. O licopódio consta na rubrica diligentes, no quadro de medicamentos diligentes. E outra pergunta, ele teve vários tratamentos homeopáticos anteriores. Eu gostaria de saber se ele já tomou esse medicamento licopódio alguma vez. Será que tem esses dados? Não sabemos quais os remédios que ele tomou, não faz a menor diferença. Se for o remédio correto, vai funcionar, certo? E segunda questão do licopódio, sendo um remédio diligente, que esse menino não é, então o licopódio é diligente apenas no estado sórico. Está lá no gráfico também. Está em parênteses, né? Sórico. Quando eu mostrei o slide anteriormente, eu mencionei isso também daquela vez, em que o licopódio é apenas diligente no estado sórico. No psicose e sífilis, não. É não diligente. Não diligente. Ok? Sim? Vamos prescrever? Senão, se ele já tivesse recebido de licopódio anteriormente, ele teria chegado a esse estágio mesmo tendo feito outros tratamentos? Ou seja, esse licopódio anterior não teria salvo esse menino? Nós não sabemos qual remédio que ele tomou em primeiro lugar, em segundo lugar, depois de tomar licopódio, qual foi a reação? Se as pessoas observaram a melhoria ou não observaram a melhoria, não sei o que aconteceu, então não vamos fazer conjecturas sobre isso, vamos esquecer esse aspecto. Nós sabemos agora
que deve ser licopódio, nós sabemos o que esperar do licopódio, e se não funcionar, tá. Então aí a gente vai começar a pensar em outra coisa. Mas pelo menos nós vamos dar uma pausa aqui agora. Nós vamos começar com outras matérias, senão isso aqui não vai ter fim, né? Então se a gente vai ficar falando sobre isso o dia inteiro, sem dúvida. Então, licopódio, 200, uma dose, e tem que ser administrada. Sim, realmente tá. Eu falei para você, qual o remédio? É o mesmo remédio para o pai e para o filho. Alguma dúvida sobre o remédio do pai? É só olhar para ele. A forma como ele se sentou, arrogante, ditatorial, dominador. Mas ele nunca bateu no filho. Ele nunca bateu no filho. Então, o licopódio é só palavras, né? Ele não age. É tipo um leão que não morde, um tigre que não morde. Só usa as palavras. Tá? Mas e o licopódio também é muito sensível, especialmente em sífilis ou em psicose. O licopódio é tão sensível que a pessoa pode chorar. Weak. Chorar. Três marcas. Chorar como bebê. 3 marcas. Aquela pessoa que é duro com seus inferiores e brando com seus superiores. E contra o pai, ele é leve, ele é brando. Então, o caso aqui é um peixão e um peixinho. Então, tinha o peixão lá e o peixinho aqui. O peixão é o dominador, dominou, e por isso que a expressão do filho sai ou aparece para a gente como tímido, sensível, facilmente magoado. No momento que a dominação do pai for removida, aí o aspecto dominador dele vai aparecer. Certinho? Então, eu acho que a gente tem que... Nós temos que encerrar aqui, não é? Não, eu não me importo, na realidade. Tá. Vamos encerrar por agora? Vamos fazer um almoço, então? Onde está o microfone? Bom. Tá. Eu tenho uma dúvida. Para mim é muito difícil pegar o termal. Se eu tiro uma história, faço uma repertorização, por exemplo, e me lembra este paciente, por exemplo, me lembra muito esse paciente e dá licopódio, mas o paciente me contou que é friorento. Ele não me diz que é calorento. Isso já é o suficiente para eu ver que eu estou errada? Essa é a primeira pergunta. Não. A segunda é assim: o paciente é muito friorento, só que no quadro agudo, num quadro de infecção, ele fica calorento. Este termal é mais importante do agudo do que no crônico? Eu tenho muita dúvida em relação ao termal. Quando pegar o termal e quando que ele pode excluir o medicamento? Eu vou falar sobre termais também, ligeiramente. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é friorenta ou calorenta? Chile. Mesmo que a senhora não tivesse dito, eu teria falado que a senhora é friorenta. Por quê? Como? É só olhar. Ele também friorento. Eu? Friorento. Ok. Terno e gravata, andando para lá e para cá o tempo todo.
Tá? 3 marcas de friorento. Eu estou hospedada aqui. Eu não ligo o ar-condicionado. Eu não liguei o ar-condicionado há 3 dias. Não liguei. Não preciso. Então, termais é tolerância. Uma coisa que nós precisamos lembrar, tem que ficar bem claro, porque os termais são tão importantes, porque eles servem para eliminar remédios que termais são tolerância, tolerância e tolerância, nada mais. Então, a alimentação não tem nada a ver com os termais. Por exemplo, se a pessoa gosta de comida fria ou quente, não tem nada a ver com os termais. Então, alguém que pega resfriado rapidamente, por exemplo, ao ser exposto ao ar frio, ou uma corrente de ar, ou ao viajar, ou alguma coisa assim, não tem nada a ver com termais. Há quem que tem dor na articulação, dor nas costas, dor no pescoço, que é agravado no frio, ou melhora com bolsa de água quente, ou o que seja, não tem nada a ver com termais. Na realidade, termais é a tolerância da pessoa no seu habitat natural, quando comparado às outras pessoas naquele mesmo habitat. Então, como que ele se ajusta? Aqui, vamos dizer, eu me sinto frio aqui ao vir da Índia, isso não significa que eu seja friorento. Porque se eu estivesse na Índia, o calor estaria 45 graus. Aqui é 15 graus, óbvio que eu vou me sentir frio. Eu vou sentir frio, mas, por exemplo, eu moro num lugar que é 45 graus normal e eu me sinto calor lá, e quando eu chego aqui, 15 graus e 20 graus, eu também continuo me sentindo calorento. Eu sou hot, eu sou calorento, então, entendeu? Entendeu? Então, realmente, por exemplo, uma pessoa que mora em Goiânia, a vida inteira morou em Goiânia, de repente a temperatura desce 2, 3 graus, aí ele fala, nossa, eu tenho que usar um paletó. Esse é friorento. Definitivamente friorento. Ou uma pessoa em Goiânia, que morou aqui a vida inteira, e aí a temperatura aumenta 2 ou 3 graus, e ele fala, nossa, pelo amor de Deus, que calor, vira o ar-condicionado, ventilador, isso é calor demais para mim. Então, essa pessoa é calorenta. Então, essa é uma confusão para muitas pessoas, é um aspecto que confunde muitas pessoas. Então, quando você tomar os termais, você tem que se assegurar de que você tem que fazer as perguntas corretas. Né? Você viu, eu perguntei para ele qual é o tempo em que você tolera melhor. Ele falou frio. E aí, o que ele falou? Você lembra? Que eu tolerava o frio mais. Mas depois da doença, depois de perder 10, 12 quilos, eu estou me sentindo mais frio. Mais frio agora, depois da doença. Tá? Mas ele ainda é calorento. Entendeu? Respondeu a sua pergunta sobre termais? Então, eu acho que... Just a small question. Small question. Nenhum problema. Sem problema. Para mim, nenhum problema. You told a 200CH licopódio, e de acordo com a evolução, depois de 30 dias, poderia ser feito uma variação, uma diluição. Na sua prática... Não a cada 30 dias. Não, talvez o senhor não ouviu a frase inteira. Quando os sintomas parassem a melhora interrompesse, ou se houvesse uma recorrência, se o progresso fosse interrompido ou tivesse uma recorrência. E, por exemplo, o dia que você falar, bom, ele não está progredindo mais, ele chegou aqui, mas ele não está progredindo mais, ou se você notar uma regressão, aí a gente tem que repetir
numa dose, vamos dizer, ligeiramente diferente. O Hahnemann falou no Organon que a repetição pode ser feita, mas ele não deve ser repetido jamais na mesma dose. Tem que ser ligeiramente diferente. Um pouco mais, um pouco menos, depende de nós. Depende do miasma, depende de outros fatores, mas não pode nunca ser dada a mesma dose. Por quê? Porque para evitar agravação. Então, realmente é simples. Para evitar agravação desnecessária. Quer repetir? Mas você pode criar uma agravação para o paciente. Certo? Então, falamos também sobre o segmento que se deve esperar. E acho que agora nós podemos parar para o almoço. Nós voltamos depois do almoço. E aí entraremos no tópico principal do seminário. Sim, vamos aplaudir a homeopatia. Esperamos que tenhamos feito uma boa prescrição e provavelmente ajudamos esse menino a se livrar da sua doença. Muito obrigado.